Bom, estamos gravando. O que é a evangelização pessoal? É quando você tem a oportunidade de pregar para uma pessoa. Para uma pessoa. E muitas das vezes a pessoa não entende e você tem que estar apto e preparado para tirar as dúvidas. É o que a gente vai ler aqui, a passagem de Filipe. Lá em Atos 8, lá que ele saiu de Samaria, lembra? O anjo falou para ele ir para o caminho que leva até Gaza, vai para o deserto. Será que foi fácil? Foi porque ele era guiado pelo Espírito Santo, né? Mas hoje em dia eu acho que ia ser difícil, né? Camarada com uma igreja bombando e o Senhor falar para ele, ó, vai para o deserto. Que isso? Acho que, peraí, não é comigo não. Deixar a igreja assim. Não é comigo, não é comigo não. Geralmente o pessoal não gosta muito de, alguns irmãos hoje estão acostumados com a facilidade que ele tem aí de ter um banco confortável, uma cadeira pomposa e não quer ir para o lugar onde Deus manda. Quem pode ler a introdução? A evangelização pessoal ainda é, por excelência, o método mais eficaz na obra de ganhar almas. Nenhuma estratégia, por mais perfeita que seja, pode substituir com a mesma eficácia o contato pessoal na pregação do Evangelho. Jesus e os apóstolos pregaram às multidões, mas nunca desprezaram a evangelização pessoal, por entenderem que a salvação é uma questão individual, que se deve ser tratada com as pessoas, uma a uma, como fez o Mestre ao escolher os seus discípulos. É, por outro lado, a estratégia mais simples e de menor custo, pois é fruto do amor apaixonado de cada crente pelas almas perdidas, que o faz buscá-las pessoalmente, sem esmorecimento, onde quer que se encontrasse, Não, fique em paz. com a que se encontrava desgarradas do retiro. Se cada crente entendesse o seu papel e ganhasse pelo menos uma pessoa a cada ano, o alvo de conquistar as almas poderia ser alcançado em pouco tempo. Viu que o negócio é matemática? Se cada um se interessasse por um. Lembra da quantidade de pessoas que tinha na cidade de Jerusalém na época do primeiro século? A gente lembra? Tinha 200 mil, lembra? E a igreja, quantas mil pessoas tinha? Quem lembra? 100 mil. Metade da população da cidade já era da igreja. Se cada um pregasse Para um, acabava. Só que houve a perseguição, então eles espalharam, né? Mas aí não adiantou espalhar, porque a gente até leu aqui que era espalhando e o povo no caminho pregando o evangelho. Como se processa a evangelização pessoal? Quem pode ler? Ponto 1. Uso correto. Vamos lá, para a gente... A evangelização pessoal tem como fundamento o contato entre o evangelista e a pessoa a ser evangelizada. Se não houve contato, não há evangelização. É óbvio que o contato se dá em duas direções. Primeiro com Deus, depois com o próximo. A forma de aproximação mais conhecida como ponto de contato vai determinar, em grande parte, o êxito da iniciativa, mas será a chave para tornar o interlocutor mais acessível ao diálogo, que poderá levá-lo a reconhecer os seus pecados e a conversão. Não basta simplesmente iniciar uma conversa mostrando já as consequências de quem se rebela contra Deus. Talvez esta seja a forma mais rápida de fechar as portas à pregação. Em nenhuma parte da Bíblia a mensagem de juízo precede a de arrependimento. Descobrir o ponto de contato significa fazer uso da habilidade de instruir em cada situação a maneira pela qual o evangelista pode identificar-se com a pessoa que está sendo evangelizada. Veja o exemplo de Filipe. Ele descobriu que o eunuco lia a profecia, o profeta Isaías, e fez uso deste ponto de aproximação para entabular a conversa, enquanto corria ao lado do carro. Atos 8:30. Paulo do
Areópago utilizou-se de figura do altar ao Deus conhecido para apresentar aos atenienses o verdadeiro Deus. Atos 17, 22, 24. Ponto de contato é a chave para se dizer o que é certo de maneira que não ofenda as pessoas. Então, é você achar, o que é o ponto de contato? É você achar a porta aberta. A situação, às vezes, leva você a pregar o Evangelho sem você forçar. Por exemplo, o que afeta muitas pessoas hoje? A ansiedade, a depressão. E aí, qual o versículo que você pode chegar? Qual o primeiro chamado de Jesus? Quem lembra? Mateus 11, 28. Quem lembra o versículo de cor? Vinde a mim, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós e aprendeis de mim, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Porque tem gente colocando jugo sobre eles que não tem necessidade. Tem gente pensando demais em umas coisas que não é para pensar. Tem gente pensando no mês que vem sem ter vivido nem esse mês ainda. Final do ano, então. E aí a pessoa fica, não dá, irmãos. A ansiedade toma conta. E aí você tem que, a porta aberta é essa. Muitas pessoas chegaram até Jesus desse jeito. Depressivo, jogado à margem da sociedade. E muitas vezes as pessoas ouviam e não podiam se achegar a Jesus. Então elas pularam e passaram por cima de barreiras que a sociedade impunha na época. Por exemplo, o leproso podia chegar até Jesus? Não podia, mas ele chegou. E Jesus lançou ele fora? Não. Ele ainda disse, se o senhor quiser, o senhor pode me limpar. Se o senhor quiser. Aí ele diz assim, quero ser limpo. A mulher do fluxo de sangue, ela foi até Jesus. Porque ele disse lá no começo, vinde a mim todos. Fez o convite. Ele fez o convite, é o primeiro convite dele. A primeira chamada de Jesus é essa, vinde a mim. E quando ela foi, que ela tocou diferente, porque muita gente tocava. A gente até leu aqui uma passagem que teve, não sei qual aula que foi, que muitas pessoas tocavam em Jesus para serem curadas, lembra? Aí eu até brinquei, falei assim, agora eu não sei se a mulher do fluxo de sangue foi influenciada por isso, ou se ela criou uma fé nos outros através aí a gente só dá para entender se a gente pegava a Bíblia de aplicação pessoal cronológica, que aí dá para ter uma ideia o que aconteceu primeiro, se foi esse ato da mulher ou se foi o ato das outras pessoas. Mas veja, a mulher pulou a barreira, passou a barreira e tocou nas vestes de Jesus. E dá a impressão que ela teme e treme, que a passagem diz que ela tremendo e temendo, ela fala para Jesus o que aconteceu, o que estava acontecendo, porque ela ficou com medo, porque Jesus tocou na veste de um homem que não era para tocar, ela não podia tocar em ninguém, que ela, pela lei mosaica, ela era impura. Pode ser pelo medo de ser apedrejada também. Ela tinha que ficar 7 dias afastada. Só que ela já estava 12 anos. E ela gastou dinheiro demais. Diz a Bíblia que ela se expendiu muito com o médico. E às vezes as pessoas estão gastando demais com médico, com psicólogo. E tem um psicólogo dos psicólogos aqui, para tirar esse peso das pessoas. E ela sentiu que estava curada, né? Isso Sim. motivou ela a falar toda a verdade. Ela sentiu na hora. A Bíblia diz que ela sentiu que parou o fluxo. Né? Na nossa analogia, a gente pode imaginar que se ela não tivesse a certeza que tinha sido curada, o povo, eu acho que alguém já sabia que ela estava com aquele fluxo. É. Ela podia ser apedrejada. Ela tinha que falar que tinha sido Então, curada. porque as pessoas, dá a entender que as pessoas não sabiam. Porque ela chega por baixo da multidão.
Então, a irmã Rita, vê só, a pessoa chega por trás da multidão, por baixo da multidão e toca, só encosta na hora. A fé é tamanha, que a gente falou sobre fé, que no tocar Jesus sentiu a virtude sair dele, o poder sair dele. E quando ela se levanta, ela precisava contar o que aconteceu. Lembra que eu falei que tem milagre? Acho que foi na doutrina aqui que eu falei, né? Que tem milagre que as pessoas precisam saber, mas tem milagre que as pessoas vão ver. Foi na doutrina. Foi na doutrina, né? Porque a filha de Jairo, as pessoas iam ver, por isso que Jesus falou, não é para contar para ninguém, mas não ia precisar contar. O leproso que Jesus tocou nele, após a ministração do Sermão do Monte, acho que é Mateus 8, quando ele sai, ele se prostra, aí ele se prostra, adora e diz. Aí Jesus fala para ele, não diga a ninguém o que te aconteceu. Mas como precisa dizer? Que a família dele não sabia que ele estava leproso? Então tem coisas que são visíveis, as pessoas vão ver a mudança. Você não vai precisar contar. Mas no caso, quando Jesus falava isso que não era para contar, ele já sabia que ele, mesmo falando que não iria, o povo ia contar. Mas assim, veja bem, a casa de Jairo estava cheia, não estava? O povo não saiu de lá, a menina não estava morta? Já ia saber de qualquer jeito. Saiu todo mundo falando. As carbideiras estavam lá chorando. Fingindo, tá? Você não paga, né? Todo mundo falando. Então a evangelização foi através do milagre. Por quê? Porque a fama de Jesus estava muito grande. Então não precisava falar, irmão. A menina, se fosse hoje, ela ia para a escola no outro dia. Na escola, mas minha mãe chegou falando que você estava morta. Ia ganhar a escola toda. E a escola toda sabendo. Então, a evangelização é o milagre. O próprio milagre é o motivo da evangelização. É o objetivo da evangelização. O leproso não tinha... Quem foi que curou? Lembra do que a gente até conversou do cego do tanque lá do templo? De João 9? Você era cego mesmo? Porque ninguém se preocupou com o cego. Mas foi ele começar a enxergar, incomodou o povo. Será que hoje em dia é assim? Porque tem gente que quer as pessoas na dificuldade. A pessoa vê a pessoa bêbada, jogada nas drogas, acha que vai ficar daquele jeito o resto da vida. Mas vem Jesus, tira de lá, do lago, da lama, do lamaçal do pecado, do vício, dá um banho nele. Pastor, troca a roupa. Eu aceitei Jesus através de um testemunho. Não tinha nada a ver com a vida que eu estava passando, mas foi um testemunho que eu aceitei Jesus. Na minha ignorância, falei, se Deus faz isso na vida dela, vai fazer na minha. Por quê? Foi uma gota de água. Ela não tinha cortado a gota de água e ela estava indo para a consagração, cortaram a água dela, essa mulher. Foi a primeira vez que eu fui na igreja, nasci a terceira vez. E era noite, e ela disse que na consagração ela estava lá na igreja. Cortaram a água dela, com 3 dias ela disse que eu não posso fazer nada, não tenho dinheiro para pagar, ela continuou olhando. Com 3 dias ela estava em casa, o cara da Sabesp chegou lá e ligou a água, falou, mas por que você está ligando? Eu não paguei a conta. Eu não sei como é que foi quem se pagaram a conta. Eu sei que chegou um homem lá e a conta está aqui, ó. Está paga a sua conta. Mandaram eu ligar. Então isso me chamou a atenção, porque a motivação era meu filho, ter um lugar para pôr meu filho, meu filho estava com a minha mãe. Então isso encheu meu coração. Eu falei, se Deus faz isso na vida dela, na minha ele vai fazer muito mais. Então você tem Jesus. Isso tem 21 anos. Deus tem os seus meios de trabalhar no coração da pessoa. E o interessante é que o irmão Júlio leu que a gente precisa tomar cuidado como falar. Nunca a mensagem de juízo deve vir primeiro do que da graça, do arrependimento. Por quê? Porque até a ordem que Jesus colocou sobre quando a vinda do Espírito Santo, que ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, primeiro a gente tem que falar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos pecaram.
Que o pecado, a gente aprendeu em ramatiologia, que o pecado veio na desobediência do casal. E aí veio sobre todos nós. Então, toda a humanidade está embaixo do pecado. Mas há a justiça, que é a justificação em Cristo. Agora, se você pregar, aí a pessoa fala, mas eu não preciso. Você precisa sim. Por quê? Porque a justiça que veio sobre ele era para vir sobre você. Aí vai vir a oportunidade. Porque eu só entendi, aí você explica, eu só entendi que eu estou livre em Cristo, sou justificado em Cristo, porque eu entendi que a cruz era para mim. Os cravos eram para mim. Como é o nome do homem que trocou de lugar com Jesus? Quem lembra? Barrabás. Então, o Barrabás éramos nós. É isso que todo dia a gente tem que acordar e olhar para o espelho e falar, ó, Barrabás, é você que está aí, né? Que o Barrabás só viveu porque Jesus estava lá no lugar. Eu preguei isso num domingo de Páscoa. Na igreja. Eu acho que foi até... Não acho que não foi não, que é segundo domingo. Acho que é, né? Porque era no domingo que a gente fazia a ceia lá no IP. Acho que segundo domingo, Páscoa geralmente é no segundo domingo ou no primeiro? Segundo, né? Então calhou mesmo. Que eu preguei. Até o irmão Pompílio falou para mim assim, meu Deus, você acredita que eu nunca olhei por esse prisma, hein? Eu falei, irmão, o Barrabás somos nós. Aí você explica, porque se você não aceitar, a ira de Deus vai vir sobre aqueles que não aceitarem Jesus. Mas primeiro prega sobre o pecado. Mas porque tem gente que só vai se arrepender quando você pregar sobre o juízo. Tem gente na primeira ministração sobre o pecado, sobre a queda, sobre a justificação em Cristo, vai se entregar. Outros, como a irmã, viu sobre a transformação de vida, sobre a mudança de vida. A mudança de vida do Gadareno não ganhou várias pessoas? A mudança de vida, lembra que eu falei de Levi? Não influenciou o chefe dos publicanos a buscar a conhecer Jesus? O Zaqueu. É a oportunidade. É o meio que a gente tem que chegar. Então a gente precisa descobrir. O ponto de contato é a chave para se dizer o que é certo de maneira que não ofenda as pessoas. Compreendendo as necessidades humanas. Vamos lá. Está dando para entender aí, irmãos? Vamos lá. É 23, né? Isso, vamos lá. Compreendendo as necessidades humanas é também uma forma que leva ao ponto de aproximação. O evangelista pessoal tem que olhar a comunidade que o cerca sob essa perspectiva, entendendo que ele está tratando com pessoas com temperamentos distintos e que o mesmo ângulo é desconhecer que cada necessidade específica carece de tratamento específico. O que fez Paulo em cárcere em Filipos? Sob a nossa ótica, a fuga imediata talvez fosse o caminho mais lógico para ganhar a liberdade após o terremoto. No entanto, ele teve pleno domínio da situação e prolongou sua permanência na cadeia por mais algum tempo, por compreender que aquela circunstância era o meio pelo qual poderia legitimar as verdades do Evangelho, através do próprio comportamento, levando uma família à conversão, que está em Atos 16, 25 a 39. Isso. Então aí não precisa nem explanar muito, né? Eu só gosto de sempre falar isso quando eu estou falando sobre evangelismo, principalmente nessa aqui, irmão Júlio. E se fosse eu e você? Qual o seu comportamento? Com o carcereiro. Porque o carcereiro deve ter ajudado a bater. Sim ou não? Com certeza. Humano. E ele puxou a espada, não foi? Puxou a espada. Então, às vezes eu fico me cobrando. O meu comportamento com aquele que me trata mal. Porque ele tinha acabado. Eu e ela estávamos conversando sobre isso, né, Francisco? É. Nós estávamos conversando sobre isso. Porque ele tinha acabado de apanhar. E aí o homem puxou a espada para se matar. Aí ele grita, não te faça mal.
estamos todos aqui. Irmão, lembra que eu falei que para ser missionário ou fazer evangelismo, você precisa ser misericordioso? O que é misericórdia? Eu já falei aqui. Misericórdia é a pessoa não receber aquilo que merecia. E graça, o que é? Graça é você receber aquilo que você não merece. Paulo entregou a graça, mas também entregou a misericórdia. Primeiro ele teve misericórdia daquele que foi um algoz na vida dele. E depois ele entregou a graça. Por que o homem queria se matar, irmãos? Porque a lei dizia que se algum preso fugisse, ele e a família morreriam. Por isso que Paulo diz a ele, crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Não te mata não, porque está todo mundo aqui. Aí ele vai para a casa do carcereiro, o carcereiro cuida das feridas, e aí toda a família ganha para Jesus. Coisa É a evangelização. É evangelização, com o próprio testemunho. Ganhando almas pela amizade. Eu até anotei aqui, irmãos, que o pecador precisa ter confiança em quem o evangeliza, nesse ponto aí. A primeira coisa que você precisa ter é ganhar a confiança da pessoa. A pessoa precisa ver em você uma pessoa que ela possa conversar. Porque muitas vezes a pessoa vem conversar com a gente de problemas pessoais dela. Dificuldades pessoais. Vícios. Eu já evangelizei um jovem lá, que foi lá na minha oficina lá, que estava no crime e a mãe era da congregação. Eu comecei a falar para ele, Deus me usou lá para falar para ele sobre livramento. Aí ele começou a chorar. Teve uma madrugada que a rota ia matar ele. Ele e os amigos lá, e eles não estavam fazendo nada, estavam numa festa e saíram. A rota veio, pegou e jogou dentro do carro. Na madrugada, lá pro lado do Camel. Aí ele contando e chorando. Aí apareceu uma advogada. Peraí, vocês estão levando ele para onde? Não, peraí, deixa eu pegar o nome de cada um aqui e o RG deles. Aí tiveram que levar para a delegacia. Entendeu? Porque ela ia pegar a viatura, o número da viatura, aí a guarnição ia ficar toda envolvida. Aí eles levaram para a delegacia. Sabe o que aconteceu? A mãe dele estava no hospital de plantão, ela era enfermeira de noite, na hora. E Deus falou para ela, vai para o seu carro orar pelo seu filho. Ela foi orar e Deus deu livramento para ele. Ele começou a chorar, assim, me contando. Eu falei, rapaz, então, e você tá... Não, eu vou voltar, não dá mais para ficar nessa vida, não. Então, você entendeu? É o momento, e você precisa estar... A pessoa precisa ter confiança para conversar contigo. Essa é uma das estratégias, é você ganhar a confiança da pessoa. Porque às vezes a pessoa não tem, ela não é um bandido, não é mas ela tem problemas, conflitos pessoais com a família, com o casamento, com vício. E aí, se você ganhar a confiança, meu irmão, é a porta aberta para você falar de Jesus. Amém? Isso é pela amizade. Esse é o tópico. É preciso... Quem pode ler o último parágrafo aí? É preciso que haja da parte do pecador absoluta confiança nas intenções de quem o está evangelizando. Por quê? Porque ele tem que ter confiança que você não abrir para todo mundo a situação dele. Para ninguém, né? Para ninguém. É você e ele. Por que Nicodemo só apareceu na hora depois da morte de Jesus na cruz? A Bíblia diz que ele era um discípulo em secreto. Ele e José de Arimateia. E ninguém explanou, ninguém contou. Os discípulos sabiam, mas ninguém contou porque eles corriam risco de morte. E olha só, a onipotência de Deus. De fazer com que todo mundo se calasse e guardar os dois para aquele momento específico.
de chegar até o chefe da nação e pedir o corpo. Porque tinha que ser 2 homens influentes. Os dois eram da sinagoga. Um era senador, Senador, político. o Arimateia. Então tinha que ser pessoas influentes. Por isso que a gente precisa ter pessoas cristãs, eu já falei aqui já algumas vezes que eu vim pregar, formadas. Por isso que eu incentivo mesmo. Eu estou trabalhando com jovens ou com adolescentes, falando, não, você tem que estudar, meu filho. Que nem todos vocês vão ser obreiros. Eu quero vocês lá na corte, lá mesmo, evangelizando, influenciando. E se não tiver... Vocês entenderam como o Jesus trabalhou no evangelismo e ganhou para eles, ganhou para si 2 discípulos, de certa forma, que não acompanhavam ele publicamente, mas estavam no momento certo preparados para a obra que eles precisavam fazer. Aqui a missionária Lília fala sempre que sempre vai ter gente nos bastidores. Sim, É verdade, né? sempre vai ter. Se não tivesse Daniel e os 4, É. todos os magos teriam morrido. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu fui estudar sobre a vinda dos magos no Oriente. E Daniel foi, olha só como influenciou o local. A vida de Daniel foi tão influente lá na região do Oriente Médio, lá na Babilônia, na região de onde eles vieram, que como é que eles sabiam que o rei ia nascer? Os magos do Oriente. Pela astrologia, né? Sim, mas eles tinham que estar indicando quem influenciou eles a lerem também. Porque eles eram magos, eram homens inteligentes. Daniel era o chefe dos magos da época, há 500 anos atrás. E o testemunho de vida dele passou por gerações. Vale ressaltar que mago não é bruxo. Não, mago é um camarada inteligente. Inteligente, Intelectual. É tipo cientista. Cientistas. Porque a astronomia, por exemplo, Moisés ele aprendeu astronomia. Foram os egípcios que criaram a astronomia. Olha só. Aí ele falou que não estava preparado para levar o povo. Como não? Como é que ia guiar o povo no deserto? Sem bússola, sem mapa. Pelas estrelas. Aí eles vêm, aí você pergunta assim, como eles sabiam? Por que Daniel lia? O que Daniel lia? Lia os profetas. Se Daniel, que era o grande mago da época, o chefe dos magos, o superintendente, lia, os outros que vieram atrás e se espelhar nele. E isso influenciou. Eu cheguei à conclusão, e estudando, foi isso, que às vezes as pessoas falam, mas como ele vem de lá? Tanto é que eles sabiam quem estava nascendo, que era o rei dos judeus. Aí um traz, quem lembra os 3 presentes? Mirra, Ouro e incenso. ouro e incenso. O que é mirra? É óleo, né? É óleo. Óleo por quê? Jesus era o quê? Profeta. E a mirra é o óleo, não é? Incenso, as orações, ele era sacerdote. Lembra de Hebreus, que ele é o sacerdote, o sumo sacerdote? E o outro qual que era? O ouro. Rei. Realeza. Rei. Ele não era da descendência de Davi? Então os 3 presentes são isso. Significa isso. Era só dado aos reis, né? Que ele era... Mas o presente geralmente que dava para rei era só ouro e pedras preciosas. Lembra que a rainha de Sabá deu para Salomão? Agora, para ele que foi rei, ouro, sacerdote, o incenso. E a mirra porque era profeta. Incenso é o quê? O incenso porque é profeta. Anota essas pérolas aí. E a mirra é porque o profeta é que ungia os outros. É o óleo. É o óleo que o profeta usava para ungir. No material, o incenso é o quê? O incenso é a oração. Sacerdote. É o sacerdote que ia interceder. A mirra é unção, então, né? É. Vamos lá, senão a gente... Esse negócio é Pastor, isso aí interessante. é uma pregação boa, hein? Então, Eu falei sobre isso no estudo que eu dei para os adolescentes sobre o nascimento de Jesus. E o ouro é o quê?
O ouro é porque ele é rei. É o rei, rei. Rei. do ouro. O negócio é interessante, hein? Tá tudo. Quase aí, Se quase aí. pegar e É. Só mesmo, né? Cai na prova. Então, às vezes, porque a gente, você vai influenciando o local onde você está. Lembra que eu falei que o avivamento não aconteceu no tempo nem de Jeremias, nem de Abacuque. Aconteceu lá na Babilônia. Com 4 adolescentes começou. Interessante que eu vi isso hoje no meu serviço. Tá acontecendo algumas coisas lá, aparecem algumas coisas vencidas no estoque. Uhum. E sempre sobra pro estoquista, no caso sou eu, e pro encarregado do estoque. E acho que no sábado apareceu alguma outra coisa vencida lá. E ele chegou pra mim e falou assim: Júlio, a gente precisa subir lá no estoque e orar, porque o negócio tá feio pro nosso lado. Aí eu falei: tá precisando orar? Eu falei: vamos lá, você quer de oração aí, sobe lá e ora no estoque lá pra ver se Deus ajuda a gente. Aí você vê que, tipo, as coisas, a pessoa influencia. Porque muitas vezes quando acontece alguma coisa, ele vem em mim e fala assim: Júlio, ora por mim, ora por mim, ou ora, vamos orar. Sim, você tem que estar... A gente foi chamado como luz do mundo e sol da terra. Luz iluminar o lugar onde está as trevas. E sal é para dar sabor. Só que Spurgeon diz um negócio terrível. Terrível assim, com a força que é. Porque o sal, quando a gente põe na boca, a gente quer cuspir. E muitas das vezes a gente vai ser cuspido pela sociedade. Que o sal, muitas das vezes, o sal não é bem visto. Não é bem recebido. Tem local de trabalho que o crente não é bem recebido. Estou com uma irmã, que ela me mandou mensagem, que ela está precisando até de passar com psicóloga. E aí eu falei com um irmão, um amigo, que trabalha no CAPS. Ele falou: Eduardo, aqui não tem, mas eu vou te passar. Ele me passou alguns contatos. Teve um irmão do Ipiranga também, que ele é psicólogo, que ele tem um grupo lá, ele me passou alguns contatos que eu passei para ela. Também. Por quê? Por causa de perseguição religiosa dentro do trabalho. Tem 11 anos que ela trabalha lá. E o povo está fazendo isso para ver se ela perde a conta. Eu passei por isso. Na aula, eu não pergunto se o senhor falou de Salomão. Tem alguns teóricos que falam que Salomão era o pai da maçonaria. Não. É que assim, tem irmão que vê maçonaria em tudo, né? Irmão, o homem mais sábio do mundo, ele fez muita coisa errada. Muita coisa. E a coisa que Deus permitiu ele fazer, que não era para ele fazer, ele pegou cavalo, que não era para ele criar cavalo, ele pegou mulheres demais, que não era para pegar, colocou imposto demais no povo, para poder bancar o luxo dele com as 1000 mulheres que ele tinha. Mas aí, quando ele foi acender incenso para outros deuses, irmão, aí Deus falou: chega. Aí acabou o reinado dele. Ele pode ter feito uma aliança, né? Ele fez alianças políticas com homens que, entendeu? Mas esses casamentos deles eram mais políticos do que realmente de amor. Mas ele não valia nada mesmo, assim. Como homem, a gente vê que... Aí só na velhice que ele vai acordar. Aí ele vê que tudo é vaidade. Quando ele escreve o livro de Eclesiastes. Eclesiastes ele escreve, aí ele vai ver que tudo é vaidade. Tudo que ele fez para ele foi vaidade. E ele perdeu muito tempo. Ele chega a dizer que ele às vezes... Porque quando você vê que é vaidade, aí você fala: eu perdi muito tempo. Com a sabedoria que ele tinha, ele poderia ter feito muito mais. Ele escreveu, se não me engano, 3.000 provérbios. 3.000 provérbios. Sim. Mas 3.000 provérbios, irmão, é muita coisa. Um homem só. Né? Jesus cita ele 2 vezes nos evangelhos. Sim. Então, o exemplo aqui, o pastor colocou o exemplo de vida de Eliseu, que todo mundo conhece. Só dele passar, a Sulamita diz: vejo que ele é um grande homem de Deus. É um santo homem de Deus. E vocês conhecem a história. Deus usa ele para abençoar a mulher. Aí eu não vou entrar nisso não, porque quando o menino fica doente, que isso é uma outra pregação sobre liderança. Aí fica para um outro dia. Senão a gente sai do ritmo. Isso aqui é para o obreiro, né? Que é líder. Tem coisa que é para o líder fazer, que é para... E eu falei isso para pastores.
Tem coisa que é o pastor que tem que fazer. E um pastor amigo falou, você está certo mesmo. Porque na hora que o menino morre, ele manda o servo dele levar o cajado, não foi? Um cajado, não era o servo para fazer, era ele que tinha que fazer. Que tem coisa que é o líder que tem que fazer, não pode me mandar ninguém. Aí eu falei isso para um pastor, tomando um café com ele, depois eu falei, irmão, você está certo. Tem coisa, verdade mesmo. Porque tem muita gente, sabe, delegando coisas, e é ele que tem que fazer. Às vezes você arruma confusão, você fala um negócio desse, nunca mais te chama para pregar, né? Mas quando o homem é homem de Deus, sabe que a palavra é a palavra, não tem jeito. Quando escuta a verdade, tem que aceitar. Ganhando almas pela palavra. Quem pode ler? Eu vou pegar mais um pouquinho de água ali. Porque o tópico 2 ali do Eliseu ficou bem. Conseguiu entender, irmão Giovanni? Consegui. Só com o testemunho, né? Só conseguiu entender. Influenciou. Tá. A palavra é a ferramenta. A palavra é a ferramenta do evangelista pessoal. Ele deve manejar bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Para mostrar ao pecador os pontos salientes do caminho da salvação, aplicando a cada circunstância a mensagem correspondente. É importante ter bem claros na mente os versículos e as suas respectivas referências, que falam sobre cada situação que a pessoa pode estar experimentando ou experimentar, como, por exemplo, pecado, arrependimento, confissão, perdão, o amor de Deus, salvação, segurança, proteção, paz, vitória, vida eterna e outros tópicos de igual importância. Então, a palavra você precisa estar preparado. Lembra que eu falei sobre você preparar primeiro? Lembra que até o folhetinho tem que estar preparado? Você entender o folheto que você está dando? Porque às vezes as pessoas vão perguntar e você tem que estar preparado. Por isso que, por exemplo, quando você leva adolescente, leva jovem, pega o folheto que eles vão dar e antes de sair, prepara eles para eles explicarem. Porque tem gente que pega adolescente jovem aí e você entende aí o que está falando? Você entende o que está escrito? Então a gente, por isso que não... Lembra que eu até falei que o ideal seria você sair um mais experiente com um jovem? Não mandar 2 jovens juntos. Ou pode vir a pergunta assim, você pode me explicar sobre esse folheto? Então, Eu já recebi essa pergunta. Posso. Então isso é importante, é você estar preparado para tirar as dúvidas da pessoa. Felipe estava preparado, lembra? Ele perguntou para o eunuco, entendes tu o que lê? Ele falou, como eu vou entender se ninguém pode me explicar? Aí foi a deixa, ele subiu e explicou. Qual foi o resultado? O eunuco foi batizado. Às vezes você ganha alma num tiro, num piscar de olhos. E o discipulado? Vamos ler? Ganhando almas pelo discipulado. Aqui significa que o evangelista pessoal não vai mais pregar para alguém e abandoná-lo à beira do caminho. O discipulado implica em adotar essa pessoa e levá-la pacientemente a cumprir todos os passos da salvação, até que Cristo seja gerado nela. Este procedimento produzirá crentes maduros que, por sua vez, serão levados até a mesma atitude de fazer novos discípulos. 2 Timóteo 2:2. Foi assim com Felipe, que após o chamado do mestre, trouxe as boas novas para Natanael e o levou a Cristo. João 1:45 a 47. O mestre ocorreu... Aí é o mesmo. Eu li essa passagem umas 3 vezes. Ali seria o mesmo. É que assim, às vezes o irmão quando está digitando, tem alguma coisa no corretor, né? Aí ele quer pôr o mesmo, aí ele vai, aplica e o mesmo
Em vez de ser o mesmo, ó, o mesmo ocorreu com a mulher samaritana. Porque o mestre O mestre fica sem sentido. Pode continuar, irmão. O mesmo, né? É. O mesmo ocorreu com a mulher samaritana, que anunciou ter encontrado o Messias aos conterrâneos de Samaria. Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este Cristo? João 4,39. O endemoniado gadareno foi outro que não titubeou, depois de liberto. Jesus lhe tinha feito. Lucas 8,39. Gerar um novo crente significa acompanhá-lo passo a passo, tê-lo como uma criança até que possa andar com seus próprios pés. Vamos ler esse Lucas 8,39? Para ver a mudança que ocorreu com o gadareno. Lucas 8,39. torna para a tua casa e conta quão grandes coisas fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Então, é a região de Decápolis, né? São 10 cidades. Aí é que tá. Tem uma coisa que foi fenomenal com o gadareno. Por quê? Porque ele amedrontava toda a cidade, lembra? Que ninguém podia conter. Olha a vergonha para a família. Porque ele tinha pai, tinha mãe. Ninguém podia levar. Diferente daqueles 4 amigos que levaram lá em Marcos, acho que é capítulo 2, que os 4 amigos levam um coxo, lembra? E ninguém podia levar ele. E Jesus foi atrás dele para libertá-lo. A cidade, a região toda conhecia a fama dele. Que vivia no sepulcro. Irmão, alguém viver nos sepulcros, dentro do cemitério, todo mundo vai conhecer. Não é só aqui. Se for aqui no Cemitério da Saudade, as outras cidades circunvizinhas vão conhecer, vão saber. Ó, lá no Cemitério da Saudade tem um camarada que vive lá. Vai todo mundo saber. Agora, e a vergonha para o pai e para a mãe? É o filho de fulano. É o filho da fulana. Por isso que Jesus falou para ele: você não vai comigo, não. Você vai voltar para os seus e vai anunciar quão grandes coisas Deus fez na sua vida. Não precisou mudar de cidade, irmãos. Tem uma passagem em Isaías que diz assim: no lugar da tua vergonha, terás dupla honra. Jesus facilita nas coisas. Eu preguei sobre isso uma vez lá em Chabilândia. E a irmã, depois do culto, veio falar para mim: ô pastor, meu filho Moisés está desse jeito, e eu não sei. E eu falei: não, irmã, fique em paz, só não vai precisar mudar lá do bairro, não. Foi aquele que eu falei que eu conversei com ele, e na última ceia voltou para Jesus. Está lá firme, eu encontrei com ele lá, que eu fui lá na casa da irmã Carmen esses dias, me abraçou, está lá firme na igreja. Eu fui lá na Mocidade dos Jovens, lá e está lá. Aleluia. Entendeu? Não, irmãos. Se você é um crente fiel, Deus não vai deixar você. Uma hora ele faz a obra. E não vai precisar mudar. Todos vão ver. Lembra que eu falei que tem milagre? Que você não vai precisar falar, todo mundo vai ver. Quem via ele com a garrafinha do corote lá, ou com aquele negócio verde ou vermelho tomando, hoje vê o menino com a Bíblia. É igualzinho o gadareno. Quem via ele, nem com a corrente poder se segurar, via ele vestido, que andava nu, né? Via vestido e falando do Senhor Jesus. Isso é a mudança. E o testemunho dele pode ganhar outros amigos dele. Sim, mas foi isso mesmo. E aí que está. O testemunho dele chegava primeiro do que a palavra. Porque todo mundo já ficou sabendo do que aconteceu. Por que aconteceu? Por causa dos porcos. Foi um negócio grande. Tinha tanto demônio nele que os porcos foram. E o pessoal dos porcos, o dono dos porcos, que não quiseram Jesus mais na cidade.
Mas ele ficou e foi anunciar. Ele está vindo aí. Sabe quem está vindo aí para pregar amanhã? Ah, o Gadareno. O Gadareno é aquele dos porcos. Aí, ó, quando ele chegava, a cidade estava cheia, parada para ouvir. Para ouvir. Não vivo mais em cemitério, não. Você vive onde? Agora eu vivo na minha casa com meus pais. E estou aqui falando de Jesus. Dignidade. Exatamente. É. Tremendo. Jesus fala assim, ó, conta aos teus as coisas que Deus te fez. Ou seja, Jesus, Deus, né, fez com ele. Foi. Aí. É tremendo. Os detalhes do texto E aí você começa, por isso que eu falo assim, quando você vai ler, por isso que Jesus fala assim, examinai. Quando o senhor está lendo, meu João, lê com calma. Não entendeu? Volta de novo. Isso aqui tudo em casa quando eu chego lá. Me falaram, irmão, que o senhor está... No Google, você consegue puxar o versículo bíblico tudinho, eu só vou puxando um por um e vou ler. Aí, ó. É isso mesmo. Tem que se deixar gastar. Isso é bom. Vocês entenderam como testemunho pessoal vai à frente? E eu creio que, assim, quando ele chegava são 10 cidades. Ontem ele estava onde? Estava em tal cidade. E amanhã ele vai estar lá em Guanás. E depois da manhã ele vai lá para Ermelino. E era assim. Quem vai vir? O Gadareno. Lembra daquele que morou? Está mudado, está falando de Deus. É isso, irmão. É isso, é mudança pelo testemunho. Que aí ele foi gerado pelo discipulado. Jesus pregou, ele estava ouvindo, se você ler o texto depois em casa, vai ver que ele estava sentado, vestido e ouvindo a pregação. Que Jesus, após libertar ele começou a ensinar. E ele foi discipulado ali por Jesus. Foi tão bem discipulado que ele queria seguir Jesus. Falou, não, você está pronto, rapaz. Pode ir aos teus. Demonstrar convicção, qualidade de quem faz a evangelização pessoal. Quem pode ler? Lê, irmão Rony. Demonstrar convicção, né? Isso. Entre as muitas qualidades exigidas do evangelista pessoal, além da conversão e da certeza da salvação, está a convicção absoluta naquilo que crê. Jó escreveu, eu sei que o meu Redentor vive, em Jó 19:25. O apóstolo Paulo não teve dúvida, eu sei em quem tenho crido, 2 Timóteo 1:12. A tibieza na exposição das verdades da salvação passa a ideia de que o pregador não está muito convicto daquilo que prega e não permite ao Espírito Santo usar a palavra para atingir o coração do ouvinte. Isto porque, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? 1 Coríntios 14:8. Ou seja, se o soldado der o toque de recolher para a seguir dar o toque de alvorada no momento exato de iniciar a guerra, como os recrutas vão agir? Exato. Você tem que ter firmeza e convicção daquilo que você está falando. Por isso tem que estar preparado. Por isso que Paulo diz assim, apresente ao Senhor como obreiro aprovado. E isso tem um negócio tremendo, que ele diz aprovado, não usado. É aprovado. Porque naquele grande dia vão dizer, Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônios. Porém está reprovado. Eu curei em teu nome. Aí Jesus vai dizer para ele, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O aprovado é conhecido. Tem muita gente hoje querendo ser usado e não aprovado. Exatamente, porque as pessoas não entendem que Jesus tem compromisso com a fé das pessoas. Não com aquele que está usando a fé das pessoas. Porque a pessoa tem... Essa palavra, eu fiz errada. Não, porque assim, Deus usou ele. Realmente ele fez, porque foi através dele. Mas, o que acontece, irmão... Você não pode se exaltar. Exato, a glória nunca foi. Não é nossa. Não, porque Pedro não foi usado para levantar o coxo da Porta Formosa? E o que ele disse quando vieram falar para ele? Não fui eu não. Foi o Jesus que vocês crucificaram que fez. Passou a glória. Passou a glória para ele.
Então, o problema é esse. Porque tem gente que... Eu já ouvi... Eu parei de ouvir rádio por causa disso, irmão. Os programas de rádio. Porque eu não estava aguentando mais. Fala muito isso aí. Ei, vem para mim, vem para cá, que hoje eu estou cheio de Deus. Hoje eu estou pingando azeite. Aí não chama Jesus para o negócio. Se não for Jesus, ele não faz nada. O evangelista tem que entender que ele é só a voz. João Batista, não foi? A voz que clama. Mas quem foi que batizou Jesus? Não foi ele? Então, aí ele batiza e logo depois Jesus está batizando e os discípulos. Só que não era Jesus que batizava, eram os discípulos dele. Aí foram falar para ele, ô João, sabia aquele Jesus? Olha só como quer mexer com o ego. Ô João, você sabia, está sabendo que aquele Jesus que você batizou está batizando mais que você? Já. Aí João, muito espiritual, porque ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre, ele diz assim, vocês não estão entendendo. Eu não sou o noivo. Eu sou amigo do noivo. E o amigo do noivo se alegra na alegria do noivo. É necessário. Aí você pega aí João 3,30, o que está escrito ele falando? É necessário que ele e eu diminua. É sempre isso. O evangelista pode ganhar milhares de pessoas, mas nunca é ele. Que ele é só a mula. Lembra da mula que entrou com Jesus? Ninguém fala da mula. Tão importante, né? Foi importante, mas ninguém fala. Levou Jesus. Só levou Jesus. Pronto. Acabou. A gente é a mula. A gente está levando Jesus para as pessoas. A gente precisa entender isso. Nós temos o condutor. Né? Pastor, eu acho tão importante, tão interessante na hora que Pedro fala isso, né? Que não fez nada, né? Que ele não fez nada, que ele curou aquele homem lá na porta, né? Ele não fez nada, mas aí ele volta para Jesus, né? Foi ele, aquele homem lá que vocês crucificaram. Então ele dá duas pontes. Sim. Aí. Ele fala, foi Jesus e vocês crucificaram. E aí ele prega dentro do templo. Para eles, né? Aí ele prega e são acho que mais 2.000 almas, que chega a quase 5.000. Na primeira foi 3.000 em Atos 2, não foi? E na segunda foram mais 2.000 nessa pregação. E aí foi preso. Ele traz o arrependimento, né? Sim. Ali para o povo, né? É, quando ele fala, foi ele, aquele que vocês crucificaram. Então, traz a lembrança do quê? Do erro que eles fizeram. O erro e o arrependimento, né? Aí ele pergunta, o que nós vamos fazer? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Né? Então, a gente vê o que o amor faz, né? Porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Teve medo, voltou para trás. Mesmo assim, Jesus foi lá. porque Depois disso, ele se transformou Porque era ele que Jesus tinha como grande líder. Porque se você pegar a história de Pedro, se vocês analisarem direitinho uma hora que vocês tiverem tempo, vocês vão ver que era ele que fazia as perguntas. Pedro tomava a frente. Tomava a frente. E assim, isso é característica do líder cristão. Eu ensino sobre liderança cristã. E eu falo para os irmãos, se você quer analisar para ver se uma pessoa tem chamado para liderança, veja se ela faz as perguntas, se ela se propõe a estar, se ela vai estar sempre presente naquilo que você precisa fazer. Se você chamar, ela está junto. Porque e outra, o grande líder toma a chamada e não recua. Porque ele foi chamado de Satanás, não foi? Para trás de mim? E ele voltou para trás? E ele voltou para trás? Não voltou. Se o pastor chega e fala isso com uma pessoa, É isso que eu estou falando. Que não é todo mundo que tem essa maturidade. mete o pau no pastor. Não é todo mundo que tem essa maturidade. Pedro tinha, e Jesus sabia disso. Então era ele mesmo. Por isso que Jesus, até sabendo do ânimo dele, do espírito de como é que chama hoje? Não é... Tem Não, era o espírito... Tem a pessoa... sanguíneo. Que é a pessoa que explode rápido. Falou assim, se eu deixar esse camarada do jeito que ele está aí... Jesus tinha que parar ele. Tinha que parar, tinha que amolecer o coração dele. Lembra que Deus endureceu o coração de Faraó? E não amoleceu o coração do Ciro? Foi.
E do rei Artaxerxes, não foi? Que ele não amoleceu enquanto Neemias orava? Acho que foi o rei Artaxerxes, não foi? Foi que você não lembra. Lá em Suzano, foi? Que ele falou assim, o que você quer? Quando ele falou que você quer, irmão, Deus já tinha amolecido o coração dele. Então ele amoleceu o coração para Pedro não reagir. Porque se Pedro tivesse com aquele mesmo ânimo que ele estava, ele teria entrado com a espada no lugar para salvar Jesus. Aí teria morrido ele na espada e Jesus na espada. O propósito era a cruz. E o propósito de Pedro era outro. Era lá para Jesus conversar com ele lá na Galileia. Lá no mar, onde tudo começou, lembra? Quem lembra de uma vez que eu preguei aqui sobre Pedro? A senhora lembra, irmã Rita, dessa pregação? Irmã, tem gente que até hoje me para falar sobre essa pregação. Nossa, aquilo lá eu chorei tanto. Então, se Jesus não cura a orelha de Malco, Jesus tinha sido morto junto com Pedro, porque ele feriu o servo. Sim. Por isso que mas ele você vê, Jesus teve que amolecer ele tamanho para ele chegar lá e negar as 3 vezes e depois chorar. Porque o coração dele falou, rapaz, eu não sou homem não. Eu neguei ele 3 vezes mesmo. E ele chora amargamente. Mas a conversa que ele tinha que ter com ele, irmão, aquele pão e aquele peixe lá no mar da Galileia foi outra conversa. Às vezes a gente tem que voltar do começo. Nosso cuidado com Jesus. É, com ele. É um cuidado, irmão. Porque ele sabia que ele ia ser. Que ele ainda diz assim, quando você se converter, você vai... agora me fugiu a palavra. Defender os teus irmãos. Você vai edificá-los. Quem foi que se levantou para defender os irmãos lá em Atos 2? Quando falaram que estava bêbado? O próprio Pedro. Pode-se dizer então que depois da praia, aí sim Pedro Converteu. começou a seguir, Sim. a servir. Aí ele Porque entendeu. antes ele só seguia. Não, mas ele serviu Jesus, que ele preparou a ceia. O problema é que ele precisava entender que às vezes não é tudo na espada. Depois ele não usou mais a espada. Não era mais lá. Não. No tempo da lei. Não era do tempo dele. Não era do jeito dele mais. Depois era só nas palavras. Era no jeito de Deus. Era no jeito que ele estava fazendo. Irmão, aquele homem abria a boca, era 2.000 almas para Jesus. Passava aí, a sombra curava. Vai lá em Atos 9. Cura Enéas, depois vai ressuscitar Dorcas. Não era cheio mesmo. Era varão. Na porta mesmo, se ele fosse do templo, ele ia fazer por ele. Mas ele curou. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus. Levanta e anda. Então, é isso que a gente precisa entender. Que às vezes tem pessoas, irmãos, que precisam passar pela verdadeira conversão. E Pedro precisava ter aquela conversa com Jesus ali no olho, lá no mar da Galileia, para recomeçar. Conhecer as diferentes reações do pecador. Ter senso de oportunidade, a gente já falou sobre isso, né? Já. Conhecer as diferentes reações do pecador. Quem pode ler? Na página 26. O pecador manifesta diferentes reações à palavra pregada. Cabe ao evangelista pessoal conhecê-las e saber como lidar com elas. Há os que se mostram indiferentes, enquanto outros estão interessados. Há os que desejam a salvação, mas se acham impedidos, enquanto outros não creem que podem ser salvos. Há os que se consideram fracassados e não sabem como ser restaurados. Enfim, há diferentes situações, mas para cada uma há respostas convincentes nas Escrituras. É preciso que o evangelista pessoal conheça e permita que o Espírito Santo as use no momento adequado. Isso. Exatamente. Quando Paulo vai em Atos, ele chega numa determinada cidade e por inveja os judeus os perseguem. Eles não querem ouvir. Aí ele vai para os gentios. Quando ele chega em Bereia, a reação foi diferente. Os irmãos ouviram e eles estavam testificando na palavra quando Paulo começava a revelar Jesus nas Escrituras.
Tem gente que aceita de primeiro, mas tem gente que não vai aceitar. Lembra? Uma vez eu preguei aqui, acho que foi a primeira pregação que eu preguei aqui, ou foi a segunda, eu não lembro, sobre missões, que eu preguei sobre a parábola da grande ceia, ou das bodas. Não sei se vocês vão lembrar. Você já estava aqui? Tem o quê? Tem uns 8, acho que tem quase 10 anos, não tem, irmão? Sim. Foi os primeiros trabalhos de missão. Foi, tem uns 10 anos, eu acho. O pessoal de Efraim tem quase 14. Então, e o pastor Paulo ainda estava enxergando na época. Então, Estava. Foi o pastor Paulo que me trouxe aqui, aí o pastor me convidou para vir pregar no culto de missões. Aí eu preguei sobre o chamado, porque se você ler lá, acho que é Mateus 22, o rei manda alguém fazer o chamado, e as pessoas dão desculpa. Um é porque casou, o outro porque comprou uma junta de boi, o outro porque comprou um terreno, e vão dando desculpa e não querem ouvir. Nem todo mundo vai aceitar o evangelho, mas vai ter aqueles que vão aceitar o convite. Aí depois o rei fica irado, que a festa estava pronta e ninguém quis ir. Falou, então vai pelos valados, vai pelos becos e traz todo mundo até encher a casa. Quem encheu a casa? Nós. Israel não quis ouvir, os gentios. o Sans não queria, ele foi atrás dos doentes. Dos doentes. E Jesus revelando a salvação dos gentios Nos evangelhos. antes da cruz. Antes da cruz. Mas tem, irmão, lembra que eu falei, quando você começar a ler, você pede para Deus te mostrar, você vai ver que tem coisas que apontam os gentios lá no Antigo Testamento já. Lembra que eu falei de Raabe, da própria da Ruth, a Moabita? Lembra que quem foi salvo, quem foi que foi redimido, quem foi comprado, quem foi que pagou? Ele pagou a dívida das duas, porque as duas pertenciam à casa de Elimeleque, se não me engano, o nome do marido da Noemi, né? Aí eles morreram, aí as duas voltaram para lá, e Boaz pega e paga a dívida e redime as duas para ele. E uma era da casa de Judá, era judia ou israelense, Israel, e a Ruth era moabita ainda, descendente dos moabitas, descendente lá de Ló, lembra? Qual é a descendência de Ló? Quem desceu de Ló? Foram os filhos de uma relação incestuosa de Ló com as filhas. Olha só, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Jesus não faz acepção de pessoas. Aí a gente começa a ver. Onde realizar a evangelização pessoal, em transportes coletivos? Vocês já viram? Teve problema? Já? Vocês já viram o problema? Nos transportes Coletivo, no trem, Eu já vi algumas no ônibus. pessoas, inclusive eu vi uma jovem e eu achei aquilo lindo. Essa jovem, ela estava sentada no ônibus, aí ela estava lendo a Bíblia, né? Ela lendo a própria Bíblia, não no celular. E de repente ela guardou a Bíblia e ela fechou assim os olhos e eu observando ela, né? Eu sentada assim à frente, assim, no outro corredor. Ela fechou os olhos por alguns minutos, depois ela levantou e começou: irmãos, eu tenho uma palavra da parte do Senhor Jesus para vocês, ouçam. E aquilo me tocou, sabe? Ela falava assim, uma jovem, bem jovenzinha, e ela falava: eu sei que aqui tem muitos jovens, eu sei que vocês estão cansados, estão vindo do trabalho, do curso, da faculdade, mas eu tenho algo da parte de Deus. Olha, Jesus te ama. E começou a falar e falava, sabe, uma veemência assim, falando. E aquilo foi lindo, e todo mundo prestando atenção. De repente ela foi na bolsa dela: vou deixar um folheto para vocês, leem com calma, quando estiverem em casa, quando estiverem angustiados, tristes. E começou a falar da porta, que Jesus é a porta, sabe? E foi lindo aquilo. Todo mundo ela, sabe? É isso, é a oportunidade. E se Deus tocar no coração, às vezes tem uma pessoa do seu lado precisando ouvir. Algumas pessoas choraram. Então, porque o Espírito Santo conhece a necessidade de cada pessoa. Porque as pessoas às vezes não estão com o coração tão duro,
Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, por exemplo, tem um irmão bem barbudo que ele fica lá no centro da cidade. E ele fica atacando as pessoas. E isso não, você mais afasta do que você junta. Fala algumas palavras que... Ele fala umas coisas que não dá. Aí você vê que realmente, por exemplo, na Praça da Sé e na Avenida Paulista, eu já vi um rapaz. Aquele irmão barbudo, né? Então. Não, Tem um que fala palavras de baixo não tem necessidade. Ele fala da roupa das irmãs, das mulheres. Então, porque é o seguinte, quem muda a pessoa é o Espírito Santo. A gente, é o que eu falei, a gente só é a mula. A gente só está levando Jesus para as pessoas. E levar de uma maneira que você não espante as pessoas. E saber como falar, porque Jesus não falou com a mulher samaritana, ele falou do pecado dela, não falou? E Condenando. nenhum momento ele só falou, disseste bem. Você já teve 5 ou 4, e esse último, 4, né? Já teve 4 maridos, e esse último que você está não é seu. Confrontou ela com o pecado. Falou, esse homem é... Aí ela falou assim, então, você conhece? Aí Jesus se apresenta a ela. Ela falou, eu sei que o Cristo tem filho. Então, esse que fala com você é o Cristo das Escrituras. Aí ela foi convertida, largou o cântaro e foi anunciar na cidade. Então a gente tem que saber como falar. No transporte coletivo, nos grandes centros urbanos, em locais de aglomeração pública, às vezes tem gente usando... Por exemplo, você vai fazer um bloco de carnaval para pregar no carnaval? Não dá, né? Por quê? Porque você vai estar usando o meio que eles têm e você começa a se misturar, e aí você não tem diferença. Pois é, carnaval gospel. Então você usa a oportunidade da aglomeração, por exemplo, você pode ficar ali, não no meio do sambódromo, porque você vai arrumar confusão, mas você pode ficar no final do desfile, na beira da estação do trem, do ônibus, do metrô, e você vai evangelizando aqueles que estão saindo de lá. Porque o alvoroço, a alegria momentânea acaba. Tem gente que sai dali e já sai arrebentado. E aí que a gente apresenta a porta das ovelhas. Isso aqui apanha, que são arranchados. Esse irmão eu já vi. Esse daí... Mas esse irmão é pesado nas palavras, porque ele prega Jesus, mas ele bate. Então, teve um rapaz aí que até empurrou ele uma vez, lá na Paulista, eu vi. Então, meu irmão, você está indo para um local onde a batalha espiritual é grande. Pastor, e também evangelizar sozinho é perigoso. É perigoso, sozinho é perigoso. Chamar uma comitiva. Teve uma vez um irmão que apanhou no instante de Poá, sozinho. Aí eu falei para o irmão Júnior, não dá para ir sozinho. Você tem que ter alguém fazendo, pelo menos uns 2 fazendo sua segurança. Se não, meu irmão. A pandemia também quase apanhei lá em casa, sozinho. O meu vizinho. Sim, não é fácil, né? Você tem que estar disposto a cumprir a ordenança de Cristo, usando os lares para a evangelização. Os lares a gente conversou sobre... Quem lembra? Qual foi a conversa que a gente falou sobre o lar? Quem lembra? Na Macedônia foi a casa do carcereiro, não foi que a gente conversou? E em Atos 10 foi a casa de quem? Aí sim. Né? Porque lembra que a gente conversou? Que ele teve a visão e Deus deu a direção e deu o GPS da casa onde Pedro estava. O pessoal inventando GPS hoje e Jesus já está com GPS há muito tempo, né? Aí, ó, o GPS tá vivo. Falou, está lá na rua tal. Lembra quando em Atos 9, na conversão de Paulo também? Ó, Ananias, ele está lá na rua direita, né? E na casa de tal. Pode ir lá, que ele está... E não, ele está jejuando e está orando, tem 3 dias. Não, interessante foi na Santa Ceia que o Senhor mandou arrumar, né? Eu falo arrumar tudo ali. A direção que ele deu. Foi. Vai por tal lugar, Que tem um- contra tal pessoa. Ele vai entrar com um cântaro, ele vai estar com um cântaro. Tudo isso ele falou. Vai ter um homem com um cântaro. Aí você perguntou, meu mestre precisa de uma casa, de um lugar para fazer. Ele falou, não, vem cá, que o negócio está preparado. Até com a jumenta, né? Ele falou, você vai... Então, Fala que o mestre amarrado precisa- assim. É,
É o GPS. É o detalhe. Porque a casa onde tinha o cenáculo, é a casa da irmã Maria, mãe de João Marcos. E muito provavelmente, esse homem era o pai de João Marcos. Esse do canto? É. João Marcos foi o que escreveu o Evangelho. Vamos lá. Então, o dos lares deu para entender aí, irmão? Deu para entender, irmão? Tá dando para pegar, irmã? Tô correndo muito não, né? Tá bom? O lar é a extensão da igreja. Quando a gente usa o lar como ponto de pregação, que ordem que a gente tem que ter? Lembra que eu falei que a gente não pode usar o lar para fazer culto só para crente? Convidar os vizinhos, Tem que convidar os vizinhos, da família. a família, entendeu? Tem gente que não vai, irmão. Família distante, né? Porque às vezes a família... Não, a família mais próxima às vezes não quer. O empecilho, as guerras às vezes são do nosso próprio lar. Lembra que Jesus falou? As nossas guerras vão começar no próprio lar. É verdade. Né? E as maiores. São as maiores mesmo. Isso é verdade, irmão. Giovanni, Uma pode? vez eu fui num condomínio onde a gente mora, onde a jovem ficava assim, ó, com as mãos assim no ouvido, só na porta do quarto assim. Aí uma irmã assim, Deus tomou essa irmã, foi lá falar com ela, entregou algo para ela, aí quando colocaram a mão nela, meu Deus. Isso aí, o Antônio Robson foi ele e o pastor Ivan que Deus usou, né, para mim ganhar para Jesus. E toda vez que ele vai para um negócio, ele me manda mensagem, fala: Varão, entre em oração aí que eu vou para um lugar. Ele foi num batismo de uma pessoa que ele ganhou para Jesus, a oportunidade, no centro automobilístico, no centro de manutenção de carro, na Jacupesco. E ele foi conversar com o rapaz, e o rapaz estava mexendo na ferramenta, eu não me lembro a palavra que ele falou. E ele falou assim: rapaz, você podia usar isso aí, essa ferramenta que Deus te deu para fazer outra coisa para Jesus, né? O homem começou a chorar. Ele estava pensando em bater a barreta na cabeça dele. Aí, olha só. Aí a porta abriu, ele evangelizou, ganhou aquele homem para Jesus, aquele homem começou a congregar, aí ele foi, aí quando no dia do batismo ele foi. No dia do batismo, a filha desse rapaz, ela endemoniou, e os obreiros não estavam preparados, achando que ela estava passando mal, que era pressão. E levaram para lá. E Deus deu discernimento para nós, graças a Deus. E ele falou para mim: Eduardo, era demônio, mas o povo não estava preparado, achando que... Aí deram água, aí ele falou para o rapaz, falou: tua filha está com pressão maligna. Ele falou: irmão, ela está mesmo, porque ela chega em casa, fica trancada no quarto direto. Falou: então. Aí isso foi no sábado do batismo. Na segunda-feira ele falou que foi lá. Aí ele me ligou, eu entrei em oração. Aí ele me contou na terça-feira. Quando a menina chegou do trabalho, falou: a gente veio aqui te visitar, a gente veio aqui fazer uma oração com você, tá bom? Que Deus me tocou, e eu falei com teu pai, e ele me chamou para vir aqui. Ela: tá bom. Oxi. Na hora que ele levantou a mão para orar, a menina demoniou. O demônio começou a falar que ia matar. Ele falou: cala sua boca, eu não quero saber o que você vai fazer com ela. Agora você não manda mais nada aqui. Você pega as suas tralhas e em nome de Jesus sai dela. Saiu, foi liberta, e a menina se batizou. Então, ela queria matar a menina também, através da depressão. É a oportunidade, de uma manutenção de um carro. Ele ganhou o pai, e depois Deus usou para libertar a filha. Então, é isso que você tem que estar preparado. E quem é que vai evangelizar a família? Quem é o responsável na sua casa de evangelizar? Quem é você? Quem é o responsável? Você. Quem pode ler Deuteronômio 6:6? Olha como o pai e a mãe têm responsabilidade. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Do 6 ao 9, desculpa. Lê do 6 ao 9. Vai lá. E as
intimarás os teus filhos, Olha lá. delas falarás aceitando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as trarás por sinal na tua mão, e serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Então, ali Deus está usando Moisés para falar com os chefes de família, que a responsabilidade deles era pregar, sentado à mesa com os filhos e caminhando com eles, andando com eles, e aproveitar enquanto eles são pequenos, irmãos, ao máximo. A minha nora mandou uma foto para mim ontem de manhã. Irmãos, eu sofri essa semana com dor nas costas, viu? Eu pensei que estava travado mesmo. Aí ela me mandou uma foto perguntando se eu tinha melhorado. Aí eles estão lá pintando uma loja que eles estão montando lá em São José. Aí eles não foram para a escola bíblica. Aí a minha neta foi com uma família que é lá da igreja, eles foram buscar ela. Aí a minha neta estava lá com a mãozinha no rosto, assim, ó, com a carinha orando, de 3 anos, irmão. Aí a vizinha dela tirou a foto e mandou para ela. Porque eu falei para meu filho, não, a cidade é sua. A primeira cidade é sua e da Érica, para ensinar ela, e o Rafael. Então aproveite, porque eles assimilam. Eu falo para vocês por experiência própria, eu sei que eles aprendem. Parece que eles não estão ouvindo, mas eles estão assimilando. É um negócio terrível. Eu tive essa no sábado. Sábado aqui teve o Congresso das Crianças. E a minha filha ela falou assim, se eu tiver a oportunidade de ir na harpa, eu vou cantar tal. E se tiver a oportunidade de louvar, eu vou louvar tal louvor, pai. Só que eu escutei só uma vez só e eu já sei. Aí eu falei pra ela assim, filho, uma coisa que eu vou te falar. Escuta bem o que seu pai vai te falar. Eu falei assim, mesmo que você saiba, faça que nem o seu pai e sua mãe. Eu e minha esposa aqui regente. Eu sou dos varões e minha esposa das irmãs. Mesmo que você saiba, sempre escute antes. Porque para Deus a gente sempre entrega o melhor. Eu falei, não faça de qualquer jeito. Para Deus é sempre o melhor. E ela ficou assim, ela passou de manhã até quase o horário do culto, ouvindo louvor e ensaiando. Mas é isso, é o exemplo, né? E você ensinar para ele. Aí a criança vai adquirindo. É a mesma coisa que eu passo até pro meu grupo. Eu falo, vocês não estão fazendo para mim, vocês não estão fazendo para o pastor, vocês estão fazendo para Deus. Então, é sempre entregar o nosso melhor. Então, porque assim, não pode entregar de é qualquer tão jeito. importante a influência dos pais das crianças, porque Samuel era filho de Eucana e de Ana, sim ou não? Sabe com quantos anos Samuel foi para o templo? Em volta de 5 a 6 anos de idade. Olha, irmã, ele tinha por volta de 5, 6 anos quando foi levado, porque ele foi desmamado. Desmamado era até os 5, 6 anos de idade na época. Digamos que ele foi levado, irmã, com 10 anos. Talvez a Ana... É que a gente pega o contexto de desmamamento. Mas digamos que ela tenha ficado lá uns 2, 3, 4, 5 anos. Ele foi com 10. Ele estava num ambiente que tinha 2 que não valiam nada. Mas ele não se corrompeu. Por quê? Porque o pai e a mãe fizeram o trabalho em casa. Instruíram. E de ano em ano eles não iam visitar para levar uma roupa nova, uma éfode maiorzinha. Então é isso, a gente tem que estar disposto a gastar tempo. Gastar mesmo. É gastar e se deixar gastar. Com a educação, primeiramente a educação do caráter da criança. E principalmente também não deixar o lado espiritual, ensinar a palavra. E você ser referência para ela quando ela falar de palavra. Entendeu? É isso. Sim, aí o senhor está falando muito sério. Eu tenho neta já maior de idade, 19 anos, eu tenho neta, né? E ela casou, separou e está morando lá na minha casa. E eu presenciei a situação semana passada, foi chegando do ensaio, quando foi na quinta-feira, eu fui conversar com ela.
Pedi um negócio pra ela, e eu abri o portão, ela abriu o dela e fiquei conversando. Aí eu me vi assim numa situação, porque o que eu conversei com a mãe dela, eu estava conversando com ela, explicando para ela como é a vida, principalmente homem e mulher, certas coisas que ela não tem que abrir mão. Por quê? Porque ela estava no Evangelho, saiu, a mãe também não ficou, e eu vendo a condição que ela estava começando a viver. Eu falei, filha, não é assim. Eu falei, não faça as mesmas coisas que sua avó fez, porque sua avó não tinha quem explicasse. É. Aí ela falou, tá bom, vó. Eu estava pensando, eu falei, semana que vem, dia de quinta-feira eu estou em casa, eu vou fazer um café para nós tomar tarde. Procura começar a discipular, irmã. Para nós terminar essa conversa. Começa a discipular devagarinho. Devagarinho, vai discipulando, sabe? Vai dando, que nem o pastor Riel, vai dando um gotejamento. Dá aquela chuva serôdia. A chuva serôdia não cria barro. Ela só fertiliza a terra, só umedece a terra, para começar a germinar. E às vezes a gente tem que ter esse cuidado. Não querer vir com o temporal. Sabe, irmã Leide? Porque o temporal vem e arrebenta com tudo, né? Mas quando é aquele sereninho, aquela garoa bem fininha, fica tão bom que a gente quer fazer um bolinho de chuva e tomar um café. Não é? É isso, é a palavra de Deus. Entendeu? Eu estou vivendo isso daí, porque com a minha filha Maiara, como eu já contei para você um pouquinho, é assim, aos pouquinhos, sabe? Eu vou lembrando ela. A cada situação eu falo, mas ó, isso. Mas olha, lembra daquilo? Ela sabe versículos, capítulos, ela sabe da Bíblia. Pregou a palavra de Deus. E quando ela lembra, ela fala assim, é mesmo, né? Eu falo, está lá escrito. Então a gente tem que ter esse cuidado. A responsabilidade é nossa. Vou devagar, mas vou falando. Porque através da mudança na sua família, outras famílias vão ver e vão se aproximar. E aí o evangelho começa a crescer através da sua casa. Que a sua casa é uma extensão. Tem um hino, acho que é da... Não sei se é da Eixo, que a minha casa será casa de Deus, né? Não é isso? Casa de Deus ou é casa de oração? Casa de oração. Casa de oração. Casa de oração. Eu acho que Minha casa será chamada. Eu não me lembro agora. Eu estava ouvindo hoje e não me lembro. Você vê como eu sou um negócio de hino, irmão, eu sou terrível. Vocês veem que eu vou cantar aí, eu desafino tudo. Às vezes eu falei, muito Eduardo, não dá para comer assim. Eu falei, não. É que assim que o meu mistério é outro, irmão. O meu negócio com Jesus é na palavra. Eu canto para vocês me ajudarem. Pastor, é isso uma é bênção, muito agora sério. canta. Então, daí o irmão Pompílio também é assim. O irmão Pompílio ia dirigir o culto e falava, eu quero uma irmã aqui para cantar um hino da harpa. Aí as irmãs ficam demorando, se vocês demorarem muito, eu vou começar a cantar. Aí a irmã levantava já correndo. Se vocês não vierem, eu vou começar. Boa tarde. Irmão, Pastor, isso é tão sério que eu e meu esposo, a gente está lá na 3, como o senhor sabe. Então, cada dia eu vou me preparando, sabe, irmã? Eu vou lendo a palavra e deixando, sabe? Vou lendo. Porque de repente alguém me chama, sabe? sim. Pra mim, eu falo, meu Deus do céu, tem que estar preparado, tem que estar preparado. Aí eu vou lendo e vou guardando ali, vou lendo e vou guardando ali. Outra coisa. A pregação é igual louvor. Se você não estiver preparado, se você não ler, se você não saber, o que você vai falar? Essa semana passada eu fiquei constrangida pela irmã, né, na consagração. Eu não sei, Deus tem um modo de tratar com cada um. É assim, quando eu vou ter a oportunidade, quando é comigo, Jesus, ele fala na minha mente o hino, ou então eu sonho. Já falei, né, que eu acordo ouvindo o hino, alguém está cantando o hino para mim, seu nome. E eu dei a oportunidade para a irmã de manhã. A irmã encostou no altar, acho que a irmã ficou quase uns 10 minutos para achar um hino para louvor. Ainda bem que a pessoa estava orando. Ainda bem que ele estava orando, porque assim, fica constrangedor para a pessoa e para a gente também. Mas por quê? Não é porque não é Deus, o Espírito Santo que nos dá a direção. É porque a pessoa não se preparou. Então, e às vezes também é um chacoalhão de Jeová para ela. Mas hoje aconteceu a mesma coisa. Desculpa. Então a senhora chama ela. Eu acho chacoalhado porque eu Não, preciso então, mais irmã, forte. chama ela de cantinho. Fala, minha irmã, vou falar uma coisa para a senhora. Eu costumo, porque assim, eu quando dirigia a congregação, eu colocava todo mundo para trabalhar. Então as irmãs já vinham de casa, já elas ensaiavam os hinos das harpas, irmã. Se eu pedisse qualquer uma, elas tinham com o hino já na ponta da língua. Eu e meu esposo, a gente tem esse
Então, elas já vinham, eu nem me preocupava. Elas já vinham, entendeu? O pastor Gilberto mesmo, ele sempre fala, ele fala assim, eu não preciso falar para você que você vai pregar, que você vai louvar, não, você já tem que vir preparado. O obreiro, ele já tem que estar preparado. Porque assim, é que elas vinham de porque às vezes tem pastor que ele tem as pessoas específicas. Sim. E aí as outras se sentem Se acomoda. acomodadas e elas ficam assim, ele não vai me chamar não. E quando eu comecei a fazer, aí eu comecei a chamar. E aí tinha umas que falavam assim, eu já ensaiei 2 hinos, falava para minha mulher. Aí outra falava, ensaiei 3. Então elas já vinham animadas. E eram senhorinhas, sabe? Então você precisa atender, porque Paulo diz para Timóteo assim, você precisa saber cuidar das idosas como se fossem suas mães. As mais novas como irmãs. E os mais velhos como seu pai, os varões. E os da sua idade como irmãos. Então você precisa saber lidar. Porque as pessoas às vezes elas querem adorar a Deus, adoram durante o dia ouvindo, mas querem adorar e a pessoa entender, porque assim, todos são membros do corpo. Então a cada dia um membro tem que fazer alguma coisa. Se um membro fica parado, o que acontece? Atrofia. Eu sei porque eu quebrei a perna para voltar a andar direito, foi 1 ano. Então a gente atrofia. Na minha Bíblia tem uns 4, 5 esboços. Aí, ó. Quarta-feira mesmo, se eu não tivesse preparado, Pegou no jeito, né? o pastor chegou pra mim, ele só fez assim, ele, Pai do Senhor, Juninho, ele chama de Juninho. Pai do Senhor, Juninho, tudo bom? Eu falei, tudo. Tá com uma palavra pronta aí? Tá na ponta da língua? Só fiz assim. Ele falou, isso daí, meus alunos da teologia. Esse negócio de falar, eu não Eu estou preparado. Não estou preparado. Não preparei nada. Não preparei nada. Meu Deus. O pastor me pegou de surpresa. Você falar isso aqui. O pastor falar me que pegou de surpresa. Ixi, vai É um ser banho de água fria. primeiro. Então, porque a igreja de Atos, ela evangelizava sempre. E começou nos lares, né? A igreja. Então, o lar é muito importante. O que não é? Página 31. Evangelizar no lar. A gente está indo bem hoje, hein? A base para a evangelização é no lar. O que não é? Evangelização através dos lares não quer dizer reuniões isoladas de dissidentes e subordinados contra a direção da igreja. O uso do método pela igreja primitiva não era feito de maneira aleatória ou avulsa, pois em diversos pontos do livro de Atos transparece a firme liderança dos apóstolos sobre todas as áreas. Então, você fazer culto no lar, você precisa estar debaixo da direção de quem? Ele precisa saber, ele precisa estar atento e sempre direcionado por ele. Sabe? É a mesma coisa também de visitar, né? De visitar também, ele precisa saber. Visitas, né? Vai em 2, Então, vai em 3, né? Eu já tive domingo, irmãos, de eu estar aqui, pronto para ir para a igreja. O ano passado, assim que eu saí, o pastor me tirou de chamamento, eu estava pronto para ir para Curuçá. Uma família me ligar lá de Itaquá, para eu ir lá. Eu estava pronto, de gravata, e a minha mulher. Porque estava o negócio, eu cheguei em casa às 11h30 da noite. Não, e a família que não é do meu ministério, não é que eu congreguei junto. Mas eu fui lá visitar. Mas a gente precisa estar preparado. Porque às vezes você entra num lugar aí que o negócio fica tenso. Se não estiver né? preparado, sai pior. Sai pior. E você vem com a carga. Vem com a carga. E pastor, eu congreguei 6 anos no Belém e os pastores sempre falavam que se pegasse algum obreiro fazendo um trabalho paralelo, era bom. Então, tinha para fazer qualquer trabalho, tinha que comunicar com o pastor, se dá sua aval para fazer qualquer campanha. Mas os trabalhos, por exemplo, uma congregação geralmente ela nasce de um trabalho no lar. Sabe? Um trabalho no lar. As congregações, principalmente a Igreja da Assembleia de Deus, começaram assim. Tem as grandes, mas o setor só aumenta com um trabalho no lar. Você começa a fazer, começa a encher a garagem, aí o banheiro da garagem não dá mais conta, porque já está lotado demais, aí tem que alugar um salão. Teve uma igreja que um irmão mudou de Carapicuíba, mudou lá para o interior de Minas, e não tinha Ipiranga lá. Aí ele ligou para o pastor,
pastor, posso abrir um ponto de pregação na minha casa aqui? Do setor de Carapicuíba? Você falou, pode. É que eu estou com a lanchonete aqui, mas eu só vou, como eu trabalho de noite, eu vou fazer na segunda-feira. Na segunda e na quarta. Porque ele só abria quinta, sexta, sábado e domingo. Falou, tá bom. Aí ele começou a fazer o trabalho da segunda, foi indo, na quarta. Aí começou a encher a casa. Aí ele falou para o pastor Leante contando isso. O senhor precisa vir aqui. Falou, por quê? Porque já encheu demais. Eu preciso alugar um salão e o senhor precisa me ajudar. E o senhor precisa mandar um obreiro para cá. Porque já tem 60 pessoas aqui. Em menos de um ano. Ele pediu orientação, tá vendo? Aí o pastor foi lá, levou um obreiro, porque ele não podia por causa do trabalho dele. Porque ele era pizzaiolo, ele tinha a pizzaria dele. Só me dá licença que eu vou na casa da irmã buscar Tá um bom. negócio também. Aí ele pegou e fez isso. Então, direcionado, né? Tá debaixo da cabeça. Foi embora. O que é? Trata-se de um programa que visa, pelo processo da multiplicação, o uso dos lares para alcançar de maneira ostensiva toda a área de ação da igreja local, com a proclamação do Evangelho. O projeto pode ser denominado de ponto de pregação, células de crescimento, grupos familiares, etc. A nomenclatura não é o mais importante, desde que seja implantado de forma planejada e cumpra os mesmos objetivos. Como implantar a evangelização através dos lares? Eu grifei o último parágrafo aqui. As reuniões são realizadas semanalmente, numa das casas de alguma família pertencente ao ponto de pregação. E a base principal do projeto é que as famílias crentes participantes sejam responsáveis a cada semana por trazer outras famílias não crentes para ouvirem a palavra de Deus. Lembra que a gente falou sobre Cornélio? O que ele fez? Ele foi e encheu a casa, não foi? E é sempre isso. E por isso que eu tenho, assim, de fazer culto na casa de crente, para crente. Chegar lá tem um monte de crente. Por quê? Porque eles vão só para comer o bolo depois. Entenderam? Culto no lar não pode ser usado para reunião de crente. Tem que ser para expandir a palavra de Deus. A não ser que o irmão está doente. Eu já fui fazer culto no lar com pessoas doentes. Já fui fazer. Aí o irmão está doente, ou a irmã está doente, eu já fui lá, a gente fez culto, cantou ainda, a harpa, ministrou. Às vezes o irmão está passando uma prova terrível, assim, aí o irmão, a gente vê, ele pessoalmente veio falar comigo, e a mulher não estava querendo, eu falei, não, a gente vai lá fazer, a gente fez 3 cultos na casa dele. Né, para firmá-lo, porque ele estava bem abalado financeiramente, por uma prova que ele estava passando, e a mulher também já não queria. E hoje eles estão firmes aí. Né? A mulher dele voltou, está congregando, está tomando ceia. Então a gente tem que entender o foco do evangelismo, o foco do evangelismo sempre é ganhar almas para Deus. O culto no lar é para você expandir o evangelho, sempre chamar. Como começar o projeto? Página 32, quem pode ler? Qualquer projeto da igreja deve ser de iniciativa do pastor, a quem Deus constituiu o líder do rebanho. A ele cabe estabelecer as bases sem as quais nada poderá ser realizado. Todavia, é importante algumas orientações preliminares. O projeto deve começar com poucas famílias, aquelas mais conscientes do seu alcance e significado, e que tenha o senso da perseverança. Tiago 1:5. Não deve também ser iniciado de maneira aleatória, sem o mínimo de organização, pois quem fracassa a primeira vez dificilmente tentará a segunda experiência. Os obstáculos, no entanto, são naturais no início de qualquer empreendimento e não devem servir de estímulo ao desânimo. Se João Marcos não tivesse obtido uma segunda oportunidade, não teria sido muito útil mais tarde ao apóstolo Paulo. Atos 15, 35 ao 39 e 2 Timóteo 4, 11. Nunca comece os pontos de pregação da forma como aqui definidos, de maneira isolada. Lembre-se de que o projeto obedece a uma organização pré-estabelecida. Isso. Não tome atitude sem estar debaixo da orientação do líder. Ganhando almas através... E as cruzadas evangelísticas? Gente, vocês seguram aí mais uns 5 minutinhos? Só para a gente
definir o termo, aí a gente... Não, acho que é melhor a gente ir embora. Na próxima aula a gente corre com a cruzada, e já são quase 9h30. Ali está 9h20, o meu já são quase 9h30, tá certo aquele relógio? Atrasado. Ah, senão a gente fica... É. É, filha de novo. Então, o que a gente consegue? A gente vai falar sobre... Aí depois a gente lê da 33 em diante, rapidinho. Vocês dão a lida em casa, que eu vou fazer um resumo rápido, porque a gente vai ter que falar sobre evangelismo infantil. Tem 10 páginas para a gente falar. E já é a última semana que vem, né? Se ficar um pouquinho do evangelismo infantil, a gente faz o término dela na primeira aula de novembro. Tá bom? Aí as provas que me trouxe